prosseguindo com a leitura deste livrão, Escravidão, volume 1º, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Autor Laurentino Gomes, editorial Globo Livros. Avancemos, prossigamos. Alvo de antigos e arraigados preconceitos, a África permanece um desafio para a civilização tecnológica e industrial do século XXI. No imaginário popular, alimentado quase diariamente por notícias ruins ou sensacionalistas, o continente africano hoje oscila entre a visão do paraíso primevo e idílico das savanas coalhadas de animais selvagens e o espectro de um lugar assolado por tragédias humanitárias, guerras civis, epidemias de fome, de doenças como o ebola e recorrentes imagens de imigrantes ilegais que arriscam suas vidas na travessia do mar Mediterrâneo em balsas precárias em busca de uma vida melhor na Europa. Nas minhas viagens de pesquisa, pude constatar que a África real, em muitos aspectos, assemelha-se ao Brasil. Tem sim pobreza, corrupção, mazelas e problemas. Ao mesmo tempo, tem países de economia dinâmica, gente muito trabalhadora e muito empreendedora, legiões de estudantes que, em números cada vez maiores, frequentam universidades e centros de pesquisas. Há sim bolsões de violência causados por guerras civis e religiosas em lugares como a região norte da Nigéria, a República Democrática do Congo, o Sudão e a Somália. Em compensação, é possível andar na rua sem medo de roubos, assaltos ou agressões físicas a qualquer hora do dia ou da noite em capitais como Dakar, Senegal, Accra, Gana, Cotonou, sede do governo do Benin, Praia, Cabo Verde e Maputo, Moçambique. Coisa rara que raros brasileiros se arriscariam a fazer em metrópoles como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Recife. Essa África de história milenar, berço da humanidade, Mama África, de cultura riquíssima, complexa e diversa, permanece como um desafio também para nós brasileiros, especialmente nós, os de descendência branca e europeia, que mantemos com nossa raiz africana uma relação contraditória, marcada por duas atitudes extremas. De um lado, o mais cru e cruel preconceito racial, de outro, a celebração ufanista e irreal das heranças africanas, como nos festejos de carnaval, sem reconhecer, entretanto, que os responsáveis por elas, os negros e seus descendentes, nunca tiveram o mesmo tratamento e as mesmas oportunidades usufruídas por brasileiros de outras origens. A relação contraditória do Brasil com a África. Este ponto é de vital importância. Seguindo, a relação contraditória do Brasil com a África tem profundas raízes históricas e pode ser observada ainda nos dias atuais no próprio continente africano. Os primeiros soberanos a reconhecer a independência brasileira em 1822 foram dois reis africanos, o Oba Ozenwede, do Daomé, atual Benin, e o Ologun Ajan de Lagos, hoje cidade da Nigéria. Eram ambos grandes exportadores de escravos. Na direção oposta, em 11 de novembro de 1975, o Brasil tornou-se o primeiro país a reconhecer Angola como um país independente. Decisão que causou surpresa,
levando-se em conta que o novo país nascia sob a bandeira marxista do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, enquanto os brasileiros viviam sob uma ditadura militar inaugurada em 1964, justamente com o pretexto de se combater o comunismo. Nos dias atuais, esse relacionamento tem se pautado mais por discursos e protocolos de intenções do que por ações e decisões práticas. O último surto de aproximação ocorreu durante os 14 anos de administração petista no governo federal brasileiro, em que o governo federal brasileiro destinou diversos recursos de investimentos em infraestruturas de diversos países africanos, utilizando parcerias com empresas multinacionais brasileiras, empresas de construções de infraestruturas, empresas da construção pesada e da construção civil, multinacionais brasileiras, exportadoras de infraestruturas e de serviços complexos de engenharia. Muito importante. Algumas dessas empreiteiras, mais tarde, seriam denunciadas na Operação Lava Jato. Nessa época de minhas viagens à África, já depois do processo que levou ao impedimento da presidente Dilma Rousseff, o impeachment da presidente Dilma Rousseff, o clima era de visível má vontade de parte a parte. O clima entre brasileiros e africanos dos países que receberam investimentos brasileiros, a má vontade era de parte a parte. As marcas brasileiras iam, uma vez mais, desaparecendo da paisagem africana. Encontrei obras paradas, projetos de infraestruturas interrompidos, representações diplomáticas, associações e entidades de intercâmbio cultural com dificuldades para pagar as contas, incluindo o aluguel. Tudo isso como resultado dos cortes ao orçamento federal brasileiro, investimentos do orçamento federal brasileiro que eram destinados a essas iniciativas de investimentos em infraestruturas em alguns países africanos. Entre os governos locais, até pouco tempo acostumados com o recebimento desses investimentos e com diversas linhas de financiamento, imperava um ambiente de franca revolta contra o governo do então presidente Michel Temer, que pautou-se por uma política econômica de austeridade, de cortes no orçamento federal brasileiro. Em Accra, capital de Gana, visitei o bairro dos Tabões, outro grupo de retornados brasileiros. Ali existe uma Rua do Brasil e um prédio igualmente identificado como Brasil House, Casa do Brasil. Reformado com o dinheiro da empreiteira brasileira Camargo Correia, uma empreiteira multinacional de construção pesada e civil, uma exportadora de infraestruturas e de serviços complexos de engenharia. Reformado com o dinheiro da empreiteira Camargo Correia, com o propósito de ser um museu e um memorial à presença brasileira em Gana, o edifício foi inaugurado em 2005, com uma grande festa na qual participou o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Passada a festa, o governo federal brasileiro não se preocupou em negociar a desocupação do edifício com a família ganesa, que até então reivindicava a posse ancestral do imóvel. Em 2017, seus representantes pediam uma indenização entre 2 milhões e 3 milhões de dólares, dinheiro que o governo brasileiro, por meio de sua embaixada em Gana, obviamente se recusava a pagar. Diante do impasse, nenhum visitante era autorizado a entrar ou mesmo fotografar a Brasil House.
tive a oportunidade de observá-la apenas por fora e de longe, sob o olhar vigilante da família ganesa que, avisada com antecedência da minha chegada, havia estendido uma faixa na frente do prédio explicando quem eram exatamente os proprietários. Ponto importante dessa leitura. Vejam o buraco que o Brasil deixou na África e agora está sendo ocupado pelos chineses. Estou falando isso por questões de política externa e de relações internacionais. Não existe buraco que não seja tapado com outra ocupação. Sai o Brasil, quem entra? O vácuo deixado pela relutante presença brasileira é hoje ocupado na África pelos chineses, cujos projetos de infraestruturas estão espalhados por todos os lugares. Logo percebe-se que morre aí um preconceito nosso. Muitos de nós vivem à torto e à direito falando dinheiro jogado fora lá na África, coisa e tal, BNDES para cima, BNDES para baixo. Se investir na África fosse mau investimento, os chineses hoje não estariam derramando dinheiro lá para a construção de infraestruturas. Por que eu estou falando isso? Porque isso é estratégico nas políticas externas e nas relações internacionais que os diversos países estabelecem mundo afora. E os chineses são espertos nisso. O vácuo deixado pela relutante presença brasileira é hoje ocupado na África pelos chineses, cujos projetos de infraestruturas estão espalhados por todos os lugares. Encontrei os chineses em Cabo Verde, Angola, Moçambique, para citar apenas os 3 países de língua portuguesa que visitei no meu trabalho de reportagem, porque os chineses estão presentes em muitos e diversos outros países africanos, porque investir lá é um bom investimento. Preconceitos e preconceitos. Falamos sem compreender a realidade. Meu Deus do céu. Até parece que BNDES ia jogar dinheiro fora. Eita! BNDES é sócio de diversos investimentos que deram certo na África. Eita! E a gente falando bobagem para cima e para baixo. Meu Deus do céu. São obras gigantescas em que os chineses hoje trabalham. São obras gigantescas que são trabalhadas hoje pelos chineses, identificadas com placas também enormes, escritas em mandarim, o idioma predominante na China. No bairro de Talatona, em Luanda, a capital angolana, pude observar o canteiro de obras de um novo edifício público cercado por arame farpado. Lá dentro, labutava parte dos 100 mil trabalhadores chineses que, atualmente, abrem estradas, constroem hospitais, escolas, usinas hidrelétricas, portos, dutos, refinarias de petróleo e uma infinidade de outras instalações em todo o país. Sabe quem está ganhando dinheiro hoje na África? As empreiteiras chinesas de construção civil e pesada. E as empreiteiras brasileiras? Quebraram. Que beleza! Oh, que beleza! Relações internacionais. Por uma política externa vantajosa a nós. Precisamos compreender a realidade. Repetirei aqui o finalzinho para consolidar a nossa compreensão. Deste fragmento que estamos lendo, este tópico é o mais importante. O vácuo empresarial e econômico deixado pela relutante presença brasileira, o vácuo que as empresas brasileiras deixaram em vários países africanos, é hoje ocupado
por diversas empreiteiras chinesas, empreiteiras de construção civil e pesada, que ganham muito dinheiro na África hoje, cujos projetos estão espalhados por todos os lugares na África. Encontrei chineses em Cabo Verde, Angola, Moçambique, dentre outros países. Para citar apenas os 3 países de língua portuguesa que visitei no meu trabalho de reportagem: Cabo Verde, Angola e Moçambique. São obras gigantescas, identificadas com placas também enormes, escritas em mandarim, o idioma predominante na China. Os chineses dominam na África hoje. No bairro de Talatona, em Luanda, capital angolana, pude observar o canteiro de obras de um novo edifício público cercado por arames farpados. Lá dentro, labutava parte dos 100 mil trabalhadores chineses que, atualmente, abrem estradas, constroem hospitais, escolas, usinas hidrelétricas, portos, dutos, refinarias de petróleo e uma infinidade de outras instalações em todo o país e em diversos outros países na África. Quer dizer, em todo o continente africano. Maravilha! Seguiremos com a leitura do texto deste livrão no próximo vídeo. Que maravilha! Escravidão, volume 1º, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Editora Globo Livros, autor Laurentino Gomes. Maravilha! Maravilha! Deus nos abençoe. Viva a literatura, viva a história brasileira, viva a antropologia brasileira. Viva Jesus, o ser perfeito de Deus, por singular, por primeiro e por excelência. Jesus, o ser perfeito de Deus. Que Papai do Céu nos conceda humildade, que caminhemos sempre de joelhos, humildes, servos humildes na presença de Deus. Amém, amém, amém e amém. Deus vos abençoe. Amém.